Chegamos à metade de Gavião Arqueiro, vão ser apenas 6 episódios, acabou de ser lançado o terceiro episódio e eu decidi agora começar a falar um pouco sobre a série aqui no YouTube. Não sei se eu vou fazer semanalmente ou se eu volto só lá no final da temporada, ainda vou pensar sobre isso, mas cá estou para comentar um pouco sobre o terceiro episódio e, na verdade, um pouco sobre os 3 primeiros episódios. Eu falei lá no Instagram na semana passada, quando lançou os 2 primeiros episódios, que eu ia fazer comentários semanais lá no Instagram e traria aqui pro YouTube só no último episódio, né? Só a temporada inteira, uma crítica completa da temporada e tal. Como eu fiz com o Arif, como eu tinha falado que eu ia fazer com as séries da Marvel, depois daquele final de Loki que vocês lembram que pra mim foi extremamente frustrante. Vocês sabem também que eu não tô gostando de quase nenhuma das séries que a Marvel fez até agora. Não tenho gostado dos últimos filmes, com exceção a Shang-Chi. E aí chegou o Gavião Arqueiro, que eu não estava esperando nada, que eu nem planejava assistir assim, lançou um episódio, vou assistir o episódio logo que lançar, esse tipo de coisa. Só que aí na semana passada eu decidi assistir ao primeiro episódio, depois ao segundo, e olha, eu até que tô gostando dessa série, me surpreendeu bastante. E por um motivo, acho que talvez muito específico aqui. Eu tenho falado há muito tempo que a Marvel precisa se renovar, precisa se arriscar ou precisa trazer algum tipo de mudança nas suas novas obras, porque já são mais de 10 anos de universo e os filmes e as séries elas começam a se parecer muito um com o outro e não trazer nada de novo. E aí a gente chega a Shang-Chi, por exemplo, esse ano, que era um herói que ninguém estava dando muita bola, e que traz algo um pouco de novo, ao trazer uma cultura diferente, ao trazer um estilo cinematográfico diferente. E agora em Gavião Arqueiro parece que a Marvel finalmente se permite a ser mais boboca, não boboca no sentido Taika Waititi ali em Thor Ragnarok ou do James Gunn no Guardiões da Galáxia, mas aqui um boboca um pouco diferente, um boboca, digamos, dos anos 90. Então a série nada mais é do que um filme de Natal dos anos 90, numa pegada Esqueceram de Mim da vida, e aí vai trazer alguns elementos dos quadrinhos, mas se encaixando nessa lógica noventista, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui a Gangue do Agasalho, que nada mais é do que esses capangas dos anos 90, que são super idiotas, que não representam nenhuma ameaça, e até por isso a série ela vai ter que dar essa virada a partir do próximo episódio, de trazer algum vilão que apresente alguma ameaça, porque a Gangue do Agasalho não apresenta nenhuma, é como se o Clint estivesse lutando com crianças, é como se a Kate estivesse lutando com pessoas muito inferiores a ela, e aí essa virada provavelmente vai ser quando revela os verdadeiros vilões. O Jack já ficou mais claro e eu apostaria, claro, também na mãe ali da Kate Bishop, interpretada pela Vera Farmiga. Mas até então a série ela vai se sustentando bem justamente por essas brincadeiras mais idiotas que ela vai fazer. Então a gente tá no meio de uma fuga com pessoas atirando e tal, e o Gavião Arqueiro, que é um vingador, vai se esconder aonde? Dentro de uma piscina de bolinhas. Ou no outro episódio, que para ele conseguir o traje de volta, ele vai ter que participar ali de um negócio de RPG que ele, por ser um vingador, ele olha aquilo e acha super ridículo. Então, ao trazer esse contraste e se entregar mais a esse lado natalino da década de 90, que pega um pouco dos anos 80 também, essa pegada de filme de Natal, essa pegada de ser filmes mais leves, mais idiotas, e que nem se encaixam tão bem assim no contexto da Marvel, né? Porque uma coisa que eu falo bastante da Marvel é como a Marvel ela busca um realismo seletivo, digamos assim. Então, olha, a gente é filme de herói, a gente faz referência aos quadrinhos, mas a gente vai ficar sempre meio que numa pegada mais realista. Os uniformes vão ser mais realistas, os acontecimentos vão ser um pouco mais realistas. E aí a série até vai brincar com isso nesse episódio, quando a Kate Bishop ela vai desenhar ali e falar: você precisa de um branding novo, porque ninguém liga pro Gavião Arqueiro, e a Marvel sabe disso, porque a culpa disso é da própria Marvel, que não trabalhou bem o personagem ao longo de todos os filmes até hoje, como não tinha feito com a Viúva Negra, mas com o Gavião Arqueiro é ainda pior. E aí ela vai fazer essa brincadeira com o próprio erro que ela cometeu no passado. E aí a Kate Bishop ela vai
falar ali do branding novo, vai desenhar o uniforme que teoricamente ficaria bem para ele, e esse uniforme, claro, vai ser o uniforme ali do personagem nos quadrinhos e tal. Então é mais uma vez a Marvel fazendo essa brincadeira de olha o que a gente vai fazer para o cinema e como era nos quadrinhos, como isso que era nos quadrinhos não vai se encaixar totalmente nos cinemas, algo que eles fizeram também em WandaVision ao trazer também ali os uniformes e tal dos quadrinhos para os personagens, ainda que só numa brincadeira. E eu sinto que aqui em Gavião Arqueiro, o grande foco da série é justamente nesses dois personagens. Eu diria até que a Kate é a verdadeira protagonista da série, o que faz mais sentido no título em inglês, que não define se é masculino ou feminino e pode sugerir que é a nova, agora, Gavião Arqueira, ou se tá falando realmente do Gavião Arqueiro do Clint Barton. Então aqui eu diria que a Kate é mais protagonista, mas a série como um todo é justamente desses dois personagens em que um lado vai puxar mais para esse lado dos anos 90, vai puxar mais para essa diversão, enquanto o outro continua tentando trazer a seriedade da Marvel de alguns outros filmes. Então é quase como se a Kate representasse os quadrinhos da Marvel, de certa forma, e o Clint fosse esse personagem mais filmes da Marvel, MCU. E a série tenta buscar o equilíbrio entre os dois, e essa brincadeira, por exemplo, do uniforme, eu acho que contextualiza muito bem isso que eu tô querendo dizer. E isso vai aparecer também em praticamente todas as situações. Então a Kate, ela se diverte, ela lida muito bem lutando contra a gangue do agasalho, nesses momentos mais idiotas e ridículos, enquanto o Clint, você olha pra cara dele e ele fala: putz, eu já lutei com as maiores ameaças do universo, eu não tô nem aí pra isso. Então a série ela vai tentando buscar o equilíbrio e ela chega nesse terceiro episódio, finalmente, pra encontrar essa junção dos dois, digamos assim. Finalmente, agora os dois personagens e os dois atores parecem demonstrar mais química. Então, isso eu acho que é o desenvolvimento natural dos personagens, não é um problema dos episódios anteriores. E aí vai até rolar um pouco dessa situação meio paterna, quando a Kate, ela para de ver o Clint apenas como um vingador, como um herói que ela se espelha e tal, e começa a ver um pouco como a figura paterna que ela perdeu muito cedo. Ao mesmo tempo que a Kate, ela vai ajudar o Clint a entender um pouco como é ser pai, como ser pai, que é a grande questão do personagem na série até agora. Voltamos mais uma vez para os anos 90. Tem coisa mais anos 90 do que um pai que tem problemas em ser pai, que tem dificuldade em ser pai, e o grande objetivo dele em um filme dos anos 90 é conseguir chegar a tempo para o Natal do filho. Isso é muito anos 90 e a série vai trazer justamente esse elemento aqui como o grande objetivo do personagem. Vai ter uma mudança, ele vai ter todo o lance do Ronin, mas no final o que o Clint quer mesmo é chegar para o Natal dos filhos. Ao mesmo tempo, isso faz com que a série ela tenha uma pegada mais pé no chão também, até em como vai desenvolver as cenas de ação. Tem umas cenas de ação muito boas, principalmente nesse terceiro episódio, em que tem um uso maior de planos longos, de efeitos práticos ou de efeitos visuais escondidos como efeitos práticos. Então tudo parece mais natural, tudo parece mais urbano, até aquele grande plano longo que vai ter quando eles vão pegar o carro e tal. Então a série aqui ela vai buscar menos aquela ação grandiosa da Marvel, cheia de CGI, cheia de extraterrestres e explosões e tal, e vai para um lado mais pé no chão, que vai combinar com toda essa proposta mais natalina. Queira ou não, é a série de Natal que a Marvel está propondo aqui, se a gente contar bem os episódios, mais 3 semanas a partir dessa, e vai acabar na semana do Natal. Então a ideia é justamente essa, né? Quase como se cada episódio aqui, que vai passar um dia no episódio, demorasse uma semana para chegar esse novo dia até que deve acabar ali na semana do Natal, com o episódio se passando no Natal. Ainda assim, tem duas coisas que eu não gosto muito aqui nesse episódio. A primeira é quando... Tudo bem, a Kate, primeiro, quando ela é perguntada ali pelo Clint, ela fala que ela quer ajudar as pessoas, ela nasceu para isso e tal, mas ela demonstra um interesse muito grande também nas coisas legaisinhas e tal, nas flechas especiais, esse tipo de coisa. E esse não é um problema dessa série, mas é um problema que eu vejo da Marvel como um todo, desde quase o começo do universo. Como a Marvel, apesar de ser um universo de super-heróis, não entende tão bem o quesito heroísmo, o que é ser um herói.
em alguns momentos até trabalhou isso bem. Do chamado do herói, por exemplo, de um herói não querer ser um herói, mas ele precisar ser um herói. E em muitos momentos eu vejo que a Marvel transporta os seus heróis apenas pro legalzinho. Ah, eu quero ser herói porque é legal. Olha só, tem o Homem de Ferro, ele é um exemplo e eu quero ser um herói e vou virar um herói por causa disso. Então, em alguns momentos isso me incomoda um pouco, porque eu vejo que por ser um universo de herói, você deveria entender melhor o conceito do que faz um herói ser um herói, que é muito mais ele precisar ser um herói do que ele querer ser um herói. E isso aqui na série é algo que me incomoda, principalmente quando tem esse diálogo dos dois. Mas o que mais me incomoda mesmo, por enquanto, né, é algo que pode ser revertido mais pra frente, é quando você desenvolve ou tenta desenvolver toda uma motivação de uma personagem, você tenta criar toda uma personagem em apenas 5 minutos aqui. Então é uma sequência inicial pra gente falar, olha, tem essa vilã, olha quem ela é, o que ela passou, qual é a motivação dela, por que da motivação dela, e pronto, que no final a gente vê que não vai ser a principal vilã da série, e isso pra mim perde muito ainda se você tivesse um desenvolvimento maior, ainda se ela fosse a grande ameaça, como ela é apresentada no episódio 2, aí tudo bem, aí isso justificaria mais. Só que acaba sendo até um problema de uma série tão curta, né? Uma série que tem só 6 episódios e uma personagem que deveria ser desenvolvida gradualmente durante a série, você cria uma montagem inicial ali, uma sequência inicial, onde você vai colando um monte de coisa muito rapidamente para falar, olha só, essa é a personagem, essa é a vilã, e ela passou por isso, por isso, por isso, por isso, então tenha empatia por ela, apesar dela ser uma vilã no final. E é muito difícil a gente criar empatia por ela, não pela situação que ela passa, mas por tudo isso ser jogado muito rapidamente pra gente e obrigar a gente a comprar. Olha, ela tinha um pai, ela perdeu o pai por causa do Ronin, logo a gente entende o porquê ela quer se vingar do Ronin, a gente entende pelo que ela passou quando era criança e pronto. Não é assim que funciona, eu acho que tudo isso precisa de um desenvolvimento mais gradual. Mas no geral eu tô me divertindo bastante com a série até agora, o que eu não esperava definitivamente, era a série que eu menos esperava qualquer coisa da Marvel no ano, e por outro lado também o que pode ter ajudado é que eu não tenho visto absolutamente nada sobre Gavião Arqueiro nas redes sociais. Não que não estejam postando, mas eu não tô prestando atenção basicamente. E o fato de eu ir sozinho para essa série, digamos assim, sem nenhuma impressão de outras pessoas, tem me ajudado bastante nesse caso, o que não aconteceu com as outras séries da Marvel que tinham um hype gigantesco e tal, e quando eu assistia, não desceu muito. Então esse é o fato de eu estar assistindo sem precisar de uma repercussão por trás e sem conversar muito com as outras pessoas, eu acho que tem me ajudado. Não sei se as pessoas estão gostando ou não, então comentem aqui embaixo para eu entender um pouco do que estão achando dessa série até agora. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!